Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 262. Estou aqui com Alisson Rodrigues, cara que eu conheci, inclusive a gente acabou de falar sobre esse assunto, cara que eu conheci através do Instagram, né, comentando jogos. E esse ano aqui no plataforma é o ano de trazer jornalistas e pessoas que trabalham com futebol, né? Só nesse ano já trouxe o Piero, trouxe agora agora eu vou esquecer o nome do cara, mas que trabalha com o Piero e tô trazendo agora, trouxe o Wallace Borges ano passado, mas esse ano eu trouxe o André Salgado. O André Salgado, que tem um podcast. Isso, ele mesmo, o Pseudo. Eu esqueci as duas coisas, o nome e o apelido. Aí fodeu. Aí fica difícil. Mas só de citar o nome já lembrei do apelido. Cara, muito gente boa. E agora o Alisson, que, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Primeiramente, se apresente, fale quem você é e obrigado por estar aqui. Ô, Jonathan, eu que agradeço. Como você bem disse, né? Houve o convite via Instagram. Eu sou um cara que divulgo de forma atrasada, eu confesso, deveria ter iniciado antes mais as publicações mais ligadas ao meu trabalho. Estou na área já desde 2013, trabalho com esporte, futebol, desde 2016, então estou próximo de uma década aí no meio esportivo. Fui editor, estagiário, produtor do programa Donos da Bola do Craque Neto e repórter do R7, cobrindo Palmeiras no ano que até o momento tem sido o ano mais marcante da era Abel Ferreira, que foi 2022, onde a equipe do Palmeiras só perdeu 6 jogos no ano, time que fez a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores desse formato, foi em 2022, o time que ficou mais de 3 meses sem perder no Campeonato Brasileiro, né? Todas as outras invencibilidades, outros tabus quebrados, sequências. Anteriormente a isso, passei no Desimpedidos, fui o Ali Show no Desimpedidos, participei, eu era produtor do programa e também participava eventualmente de vídeos quando me chamavam para gravar, viagens a trabalho também. Atualmente sou comentarista do canal do Paulistão no YouTube, né? Desde 2023 lá, oportunidade, sempre bom lembrar, amigo e colega de profissão, o Raoni Pacheco, narrador da Casa TV, ele que me deu essa oportunidade, sempre agradecer a ele. A gente se conheceu em 2019 no Pan-Americano, na TV Record, na Record TV com Play Plus, que foi o Pan de Lima. Lá eu pude trabalhar com o Raoni Pacheco, o Guilherme Maia, o Guilherme Camarda, o Vini Rodrigues, que hoje narra no Grupo Globo, e conheci outras pessoas também desse ciclo, o Felipe Navarro, que trabalha na Federação Paulista, Gustavo Renesto, que hoje faz pílulas e grava programa lá no Band Esporte Clube, onde eu conheci, e que me levou para a ESPN, onde eu aprendi a fazer coordenação, produção de transmissões. Lá ainda em 2020, início de pandemia, fiquei até trabalhando de casa pelo canal e voltei em 2022 a ser um coordenador de transmissão, produtor de transmissões de forma freela para os canais hoje que eles chamaram, né, os canais Disney, a ESPN. Estou lá com eles desde 2022 na forma freelancer, assim como eu estou no canal no YouTube do Paulistão e no canal Gold também, quando me chamam para comentar partidas lá. Eu fiz a minha estreia comentando os jogos da eliminatória da Copa do Mundo da CONCACAF, já para o Mundial de Seleções de 2026. Já. Currículo vasto na área do jornalismo esportivo, né? Deixa eu te introduzir no programa, né, no plataforma. Ele é um programa que ele tem esse nome sugestivamente para ouvir histórias, né? A analogia do plataforma é um lugar, né? Um ambiente que você coloca as coisas ali, e o programa é esse lugar que eu gosto de ouvir histórias, eu me identifico com muitas histórias que eu ouço aqui, e também gosto da área que você atua, né? Que é o jornalismo esportivo, jornalismo, mais especificamente jornalismo esportivo. E eu queria saber quem é o Alisson, né? Onde nasceu, onde que passou a adolescência, até chegar o momento do interesse pelo jornalismo, né? Se vem desde criança, se foi algo que foi construído durante o tempo. Na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, te interrompe e a gente aprofunda, pode ser? Perfeito. Cara nascido no ABCDM, aqui pro estado de São Paulo, a galera conhece Zona Norte, Zona Sul, tem o ABC Paulista, que aí envolve cidades ali, São Caetano, Santo André, muito originário, São Bernardo do Campo originário, lá da era do Calismo, dos anos 80, aí da redemocratização, né? Das montadoras. Só para situar, moro próximo dessa região, nascido em Mauá, ABCDM, né, que aí integra Diadema, toda essa área. Depois vivi, quando criança, na cidade já mais longe ali, depois ali em Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, que tem a estação
de Ferrovia no estado de São Paulo, a segunda mais velha, só perdendo para Paranapiacaba, lá desde 1857, nos anos de 1850 ali, nessa década ali, precisamente. Aí, posteriormente, divórcio de pais, aí mudei de cidade, fui morar em Mauá, depois eu fui para Ribeirão, depois fui morar um bom tempo em São Bernardo, e aí conhecendo todo esse lado aí do ABC Paulista. E aí foi o meu interesse de jornalismo, já vinha desde muito novo. Eu tô aqui gravando contigo e te mostrando, por exemplo, um mini craque da Copa de 98. Eu tenho Romário, tenho Tafarel, tenho Denilson, eu tenho várias peças dessas assim, tenho recortes, placar. Eu era um cara que vivia vendo lance, aquela época de vai e vem, o que hoje é o mercado de transferências, né, no online. Sim. Na era nossa, eu passei nessa transição, né? Eu me lembro de futebol ali de 97 para cá até 2025, eu me recordo bem ali de futebol. Eu fui um cara apaixonado por esporte e futebol, assim, efusivamente. A Copa do Mundo de 98 eu lembro demais, e outros torneios com clubes. E aí foi naquela frustração, né? Não tinha um talento nato para ser jogador de futebol. E ali, a partir do momento que eu começo a acompanhar demais, eu gosto dessa área noticiosa, de ver notícias, principalmente bastidores da TV, de entender, campeonato tem os direitos comprados, divididos, alterados de lugar, troca de plataforma ou troca de emissora. E o futebol em si, eu sempre gostei de ver, entender o que é taticamente, o que é a movimentação, o que é a teoria, o que é a prática, a movimentação corporal, a mudança de direção, como joga, característica, como o time entende aquela partida. Quando ele está ganhando, ele joga de um modo, quando ele perde, é de outra maneira. Quando ele está com a vantagem no placar ou num confronto, se for no eliminatório, como ele se porta dentro de campo. E aí, a partir dos 15 anos, eu cravei que eu ia fazer jornalismo. E eu era um cara de ESPN e ESPNista, assim. Eu sou da era da ESPN Brasil e ESPN, só tinha as duas. ESPN que passava VT dos jogos da Champions, porque passavam ao vivo, mas era muito jogo no horário, não existia air streaming, não existia o Disney Plus, como hoje, ou o próprio HBO Max com a TNT, que hoje é a dona dos direitos. Então você não tinha muito o que fazer para você aglomerar esse tanto de jogos. Então você pegava as equipes europeias que tinha maior audiência para você ocupar. Então você tinha mais tempo de tela com o Milan, com o Real Madrid, com o Barcelona, porque era uma era ali do Ronaldinho Gaúcho, tinha a era dos Galácticos, o Milan sempre repleto de brasileiros. O Milan, a minha geração, eu tenho 32, a gente pegou a parte final da era gloriosa do Milan. Quem nasceu depois da minha geração, crianças de 8, 10, 15 anos hoje, ela não tem noção do que é o Milan. Ela olha o Milan e ela vê, nossa, o time do Milan, que Milan é esse? Não, o Milan que nós vimos com Shevchenko, Kaká, Rui Costa, Sidorf, Ambrosini, Pipo Inzaghi, Shevchenko, Dida, Maldini, Cafu, Costa Curta, Kaladze, Jankulovski, não existe mais. Crespo, não acontece mais. O time do Milan é um time que sofreu com a globalização, com a perda de apoio. A própria Liga teve uma dificuldade na reformulação, teve um momento que o campeonato italiano ficou meio escanteado na forma europeia. E aí eu era um cara de ESPN nato ali, era o cara que sofria porque no meio da temporada não tinha futebol. Eu sou do cara que assistiu o jogo que deu o título do Wolfsburg, com Dzeko e Grafite, eu vi Cacau. O Stuttgart ser campeão alemão, do Cacau Khedira, com o Fernando Meira na defesa do Stuttgart, com o Mário Gomes na frente. Eu vi o Schalke 04 jogar semifinal de Champions com Neuer e Raul, com Telar. Eu sou um cara que vivo e gosto de ver. Eu sou da início da era milionária, que o Manchester City jogando Liga Europa com Benjamin, Wariwari e Robinho no ataque, e Jô contra o Schalke 04 numa quinta-feira à tarde, 2 da tarde da ESPN, rodada dupla de Europa, na época a Copa UEFA, né? Que era a Copa UEFA que virou Europa League, joga às 2 e às 4, Champions League com Werder Bremen disputando, com o Diego, Naldo na defesa. Então você vai vendo o que eu vou falando, vai me lembrando ali todas as memórias. Tinha o Branges do Werder Bremen, Frings, o Witzel, o Viz, o goleiro, o espanhol jogando final de Liga Europa, de Copa UEFA, Middlesbrough, Sevilha ganhando com a dupla Canutê e Luiz Fabiano, Renatinho no meio, Puerta na lateral, Palop no gol, Sérgio Ramos iniciando a carreira, Daniel Alves. Então essa paixão de ver os jogos de tudo quanto é liga
meio de temporada, fiquei feliz quando a ESPN anuncia que vai passar o Campeonato Russo. Eu lembro, olha, o Russão na ESPN, achou que não ia ter futebol na ESPN, Júlio, tem... Porque o Campeonato Russo, à época, era um calendário igual ao futebol brasileiro. Então, o russo era iniciado no início de março, abril. Então, tinha todo um período no mesmo ano, né? Igual é a J-League, o campeonato japonês, e assim como é o Campeonato Brasileiro. Nossa. Então, eu sou um cara que ali, a partir dos 15 anos, era ESPN o dia todo, era bate-bola primeira edição, bate-bola segunda, era o linha de passe clássico às segundas-feiras, era acompanhamento de histórias do esporte, esses produtos jornalísticos me consumiam. Um pontapé inicial que você mesclava um estilo meio cultura de fazer televisão, que trazia o lado musical, conteúdo histórico, com presente, loucos pro futebol, e dali em diante cravei, vou fazer jornalismo. E aí, quando chega 2012, eu estava fazendo ensino técnico, eu sou formado em técnico eletrônica também, e aí eu termino o curso no meio de 2012, tento ingressar no jornalismo, só que não tinha para período de meio do ano na Universidade Metodista de São Paulo. E aí eu aguardo 6 meses, e aí eu começo a minha jornada na área em 2013, e hoje não me vejo fazendo nada, claramente nada, fora da área. Da hora. 15 anos você já tinha na cabeça de que queria ser jornalista esportivo? Com certeza, por conta dessa proximidade com aquilo que me fazia bem, e que eu entendia que eu buscar aquilo como profissão, como responsabilidade, me tornaria eu trabalhando dentro do meu hobby, do meu gosto. Não é um peso. Eu enxergo como um privilégio. Eu não venho de uma família que tem nomes, sobrenomes, renomes infiltrados ou inseridos, melhor dizendo, na área jornalística. Então, percorrer foi muito mais duro, mais difícil, mas é algo prazeroso para mim. Estar dentro daquilo que as pessoas estão assistindo, entender o que é um GC, entender o que é um corte, como que se posiciona, como que e fazer parte disso, para mim, é maravilhoso. Eu não tenho aquele piso de, nossa, você vai fazer, para quem é mais fora da área, ver, tipo, nossa, você vai fazer um jogo do campeonato holandês, vamos supor. Cara, para mim é maravilhoso. Posso estar fazendo um MAC Breda e Ajax, e Groningen em PSV. Eu estou feliz, eu estou trabalhando com o que eu gosto, eu estou ali inserido no futebol. Por acompanhar muito, não fico perdido, eu estou lá para buscar ajudar e auxiliar ao outro para se inserir dentro daquele mundo. Né? Da hora. Tem uma relação bem próxima, assim, com o futebol, né, no geral. Tem uns amigos meus que volta e meia, quando a gente está comentando sobre pelada, pai e tal, tem um amigo específico que ele, se deixar, ele joga todo dia futebol. Ele joga bola de segunda a segunda. E ele fala, caramba, eu podia fazer isso aqui a vida toda. Eu já faço prazerosamente de graça. Se eu recebesse... Viveria daquilo de graça. Viveria, E durante muito tempo, vamos entrar num papo mais filosófico aqui, durante muito tempo eu tinha medo disso. Dessa coisa de tornar aquilo que você gosta no seu ganha-pão. Porque eu não ganho dinheiro com um podcast, e agora tem um novo ofício, né? Eu sou escritor agora. Publiquei um livro recentemente. Então eu sou podcaster e escritor. Mas durante muito tempo eu fiquei pensando, caramba, eu tenho medo de, se um dia o meu podcast virar o meu ganha-pão principal, eu não precisar mais trabalhar CLT, que eu não vou sentir o mesmo tesão pela parada. Óbvio que isso é o Jonathan de 5 anos atrás, pensava dessa forma. Depois eu fui vendo, conforme você vai amadurecendo, né, você vai vivendo, vai criando mais responsabilidades e tudo mais, você vai vendo que é prazeroso demais, e no meu caso, né, que eu tenho que dividir a minha vida com o CLT. Muita coisa poderia ser mais prazerosa se eu tivesse tempo e me é roubado pelo CLT. Eu estou usando a expressão me é roubado, mas não de forma pejorativa, né, porque eu agradeço muito por ter o meu trabalho CLT que eu tenho hoje, que também é um privilégio. A gente comentou um pouco antes de começar a gravar, home office, eu sou de Rio Branco, eu sou a única pessoa da minha empresa de Rio Branco na minha empresa, na verdade da região norte, na minha empresa eu sou a única pessoa, então é outro privilégio, é outro privilégio gigantesco, porque todo mundo ao meu redor tem que trabalhar, sair de casa, enfim, e ganha um salário mínimo, enfim. Mas aí eu fico pensando nessa coisa, né, de tipo, do quanto que é exigido da gente, em todos os sentidos da vida, tanto fisicamente como mentalmente, do quanto que o prazer sobrepõe isso, né?
Porque eu acredito que é muito da linhagem humana, das nossas escolhas influenciarem, impactarem com pressões dentro do estereótipo que nós propusemos a fazer. Você na área da cultura literária e eu na área jornalística e comunicação. Eu serei cobrado para ser mantido uma qualidade perante ao que é o produto, o que é o canal, o que é a TV, o que é a emissora que eu estiver, e você, a editora, produtora, o que for que você seja necessário escrever, seja necessário criar, e não criar, simplesmente sempre criar algo da terra, tirar, brotar, mas partir daquilo que você vive, do que você observa, você criar uma narrativa, eu criar uma produção. Eu acho que muito claro que há as extremidades, mas nós somos cobrados em cima daquilo que nós nos propusemos a fazer, porque as áreas são diversas. Então você vai ter, no ambiente do privilegiado, responsabilidades voltadas àquilo que você se propõe, e vai ter outros tipos de áreas que vão ter pressões menores ou dedicações mínimas, porque não é necessário para aquele posto, para aquela área, naquela empresa. Mas isso vai sempre divergir também pelo impacto social dentro do estado que você viva, dentro da realidade do local do que você mora, porque também a regionalização, não digo nem da região, seja sul, sudeste, digo da regionalização do bairro, a localidade ali, de onde você vive, de onde você cresceu, de onde você frequenta, aonde você começa a frequentar, que aí você vai ter as suas interpretações e análises de versões e rachas, e até complexos de análises do que era legal, realmente faz sentido ainda, ou agora estou num momento que não faz mais sentido, ou fazia até eu entender o que era, e na verdade a minha corda esticou para a esquerda e não mais para a direita, ou vice-versa. E mano, qual foi o teu primeiro trampo como jornalista depois da faculdade? Cara, eu trabalho na área desde a faculdade. Eu entrei como repórter, a Metodista tinha uma redação chamada Multimídia, onde nós éramos treinados para fazer TV, rádio, web, impresso e online. TV, rádio, web e impresso, os 4. E internet, né? Que aí mexia com TV e internet. Então nós fazíamos matérias para o jornal, que a cada 15 dias tinha um impresso, porque era um jornal de bairro, era o Rude Ramos Jornal, que tinha a versão Rude Ramos Online. Então a gente usa o termo, né, cabeça. A cabeça é você gravar chamadas para um jornal, na TV, aquelas chamadas. E hoje, não sei o que lá. Hoje você vai ver que é a escalada, né? Você faz a cabeça, é a escalada que você tem em qualquer jornal. Hoje em dia, o esportivo algumas vezes até usa, mas é mais no jornalismo tradicional, né? Quando é chamada, principalmente os de TV aberta, que aí vai fazendo corte. Faz a Renata, faz o Bonner, depois faz uma aberta com os dois, e aí a gente gravava e treinava isso. Então eu já comecei desde ali, foi um processo seletivo que eu passei, fui contratado e fiquei lá como até um dos mais velhos à época. Conheci repórteres que hoje estão por aí, tem o Bruno Ionezawa, que está no mercado hoje, tem o Guilherme Pimenta, a gente fez uma parceria, o Guilherme Pimenta hoje está repórter do Valor Econômico, passou pelo Jota, Estadão, está no Valor Econômico, nós trabalhávamos juntos, e posteriormente surgiu a vaga na TV Bandeirantes para ser editor de vídeo do Dono da Bola, que aí acumulava outras funções, ser estagiário fazendo outras funções também. E aí foi uma coisa legal, diferente, porque foi a primeira TV que eu fui trabalhar de fato. Foi a primeira grande emissora que eu pude pôr no currículo, aprendi demais. É uma área que a gente sabe que, praticamente, principalmente no esporte, a TV Bandeirantes é uma raiz de mercado e a galera passam muito por lá, né? Você tem casos do Nathalie Chico, Thaís Matos, a gente tem o Rodrigo Bittar, que hoje está narrando na Rádio CBN, veio de lá, foi estagiário na mesma época que eu, a gente tinha horários diferentes, a gente só trabalhava nos mesmos horários em plantões de final de semana ou eventuais competições. Por exemplo, eu trabalhei na TV Bandeirantes, fiz as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro e a Eurocopa de 2016, a primeira e única Eurocopa até hoje do Cristiano Ronaldo de Portugal. 2016, 1-0, gol do Éder. Eu estava lá na Band nesse dia, desse gol, eu estava trabalhando, eu fazia a produção, eu trabalhava no campeonato e eu estava lá na TV Bandeirantes no dia.
eu estava na Bandeirantes no dia do primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu fiz melhores momentos de handball, de vôlei, de basquete, fazia melhores momentos de transmissão dos jogos, vamos aos melhores momentos, né, no jogo. Fiz melhores momentos de campeonato goiano na TV Bandeirantes, porque a época a Band tinha a parceria com o Grupo Globo, tinha as divisões de praça, né? Então a Band tinha campeonato paranaense, goiano, o paulista, o carioca, e tinha mais um que eu não me recordo. E eu fiz o goiano, fiz paranaense, a gente recebia o sinal e fazia os melhores momentos daqui de São Paulo e só exportava pra galera do Paraná. Lá eu conheci um dos grandes amigos meus, o Diogo Sobral, a gente mantém contato até hoje, será padrinho do meu casamento, que vai acontecer e ainda em 2025. Da hora. Então foi uma aula bem legal e agradeci. Aí, como eu agradeci o Raoni, agradeço também ao Wesley Lago, que foi o cara que era o meu professor de TV Bandeirantes, que cedeu e deu essa oportunidade de eu ingressar na TV, na Band em 2015, dia 5 de junho, quando eu ingressei, né, na TV Bandeirantes, e conheci o Cascão também, que é um prazer, um cara maravilhoso, o Renato Lalesso, o Cascão que me ajudou, teve vários professores. Eu tive o Cascão, o Fabrício Bósio, o Evandro Demarco e Léo Takahashi. Esses foram os meus professores. Eles eram os 4 da equipe do Dono da Bola e eu cheguei para somar, ajudar, aprender, auxiliá-los. Então, foi essa galera aí, foram os meus professores lá. Legal. Cara, e como é que funciona o lance de comentarista, né? Assim, posso estar errado, você vai me corrigir se eu estiver errado. Me parece ser a coisa que você mais gosta de fazer. Pelo que eu vejo no Instagram, pelo seu olhar que brilha quando você está comentando os jogos. Estou errado ou é isso mesmo? Você mais gosta de fazer é comentar jogos? Tá correto. Porque eu acredito que o modo correto, não digo que é o certo e nem que é o único, mas eu performando desde a capivara, que eu sempre falo, de trás das câmeras, à frente das câmeras, eu entendo como funciona todos os processos. Então eu fui estagiário, eu fui editor, eu fui produtor, produtor de externa. Eu passei por todos os processos, participei de acompanhar no Twitter como que era o programa, que é um programa ao vivo. A partir do momento que eu vou analisar, fui repórter, a partir do momento que eu estou analisando o jogo, poxa, que demais. Eu cheguei, eu consegui, eu passei por todos os processos para conseguir estar ambientado aonde as pessoas vão acompanhar uma transmissão com a minha análise, porque eu sempre falo, quando você põe o microfone na boca, você está sendo uma voz para alguém, seja para ela discutir e não concordar em nada com você, ou para ela falar, poxa, ele tem um ponto, ou nossa, que legal, eu concordo com tudo que ele falou. E isso atrai responsabilidade e atrai o estudo ainda mais, porque para mim, opinião, todos nós podemos dar. Análises são poucas, porque para você analisar algo, você precisa saber os contextos, você precisa saber a qual está inserido o time A e o time B, quem são esses jogadores, como jogam esses jogadores, como o técnico posiciona esse time, qual é a história desse jogador que está fazendo parte daquele espetáculo naquele momento. O atacante tinha uma história de superação, há 2 anos ele estava trabalhando e hoje está aqui disputando um jogo de campeonato oficial, uma federação que é a mais famosa do Brasil. Você precisa trazer isso para quem está assistindo, porque isso realça a sua capacidade de responsabilidade diante dos outros. Porque a partir do momento que você está analisando, participando de um programa de debate ou comentando um jogo, você está botando sua credibilidade. Mais do que só a marca, só o seu nome, você está botando uma análise em cima da sua perspectiva. E da sua perspectiva, você não pode ter um desleixo. Você precisa estar concentrado e estudado para aquilo. Então, por conta disso, você percebe esse brilho no olhar, esse gosto, porque é a hora que eu posso explanar para quem está acompanhando, poder discordar, concordar em partes ou não, mas debater, trazer aquilo que seja
analisa, não da boca pra fora. Sim, faz total sentido, mano. E engraçado, né? Porque sempre existiu, desde que o mundo é mundo, eu acho, sempre existiu comentarista esportivo, mas eu acho que parece, assim, uma sensação que eu tenho que a gente nunca se importou muito. Eu não sei se é porque eu tô falando de uma época também pré-redes sociais, né? Mas hoje parece, pelo menos a sensação que eu tenho como telespectador, quem assiste, que a gente se importa com tudo hoje em dia. Com o repórter, com quem vai narrar, com o comentarista, com a imagem, com a qualidade de imagem, sabe? Tipo, todo mundo ficou muito mais... Eu acredito que essa transformação, Jonathan, e todos que nos acompanham aqui, está ouvindo no podcast do Jonathan Fernandes, o cara que é o escritor, o seguinte, é a evolução. Porque a partir do momento que você tem um acesso à informação melhor, uma imagem, um áudio que a qualidade exercida pelos profissionais sejam as melhores. Então, a gente aumenta o nosso sarrafo, tanto da autocrítica quanto da nossa audiência, por conta disso, porque hoje o acesso está muito grande, fácil, mais fácil do que na era anterior à nossa, anos 90, ali, final dos anos 90, que pegou o início do computador, antes de 80, então nem tinha. Hoje a gente tem muita, é uma explanação de locais, você tem hoje uma mídia segmentada muito forte, dos clubes que auxiliam nos nossos estudos, seja internacionalmente, ou seja times aqui do Brasil. Você tem as mídias segmentadas que são focadas naquele time. Então, ela se propõe a viver 100% noticiando, falando sobre essa história. Então, Jonathan, a questão sobre isso é manter o respeito e a qualidade do produto. Por isso que nós temos que ter mais cuidado, porque os olhos estão virados para nós, e que bom, porque nós estamos em evidência, porque alguém se propôs e dar o trabalho para nós analisarmos os jogos, os esportes envolvidos de forma profissional. E, poxa, quem torce merece a melhor performance possível. Então, quem está trabalhando com isso, tem que, no mínimo, que respeitar o empregador, o seu narrador, quem estiver com você na transmissão, e a nós mesmos, porque devido a esse desrespeito, então, por qual motivo eu virei comentarista se o desleixo é o que mais me atrai do que a qualidade do produto para ser entregue? É isso que eu tava comentando, né, logo quando eu te fiz essa pergunta, porque eu lembro que antigamente a gente não falava muito sobre comentaristas. Eu lembro a primeira vez que um amigo meu chegou, um amigo meu que morava no mesmo bairro que eu, chegou pra mim e falou: eu gosto do PVC, tá ligado? Eu lembro dessa frase assim, eu falei: cara, como assim gosta do PVC? Ele gosta de um comentarista. Tipo assim, ninguém gosta de comentarista, a gente gosta de narrador. Quando eu vi também, gosto da reportagem de fulano, gosto do repórter e tal. Eu falei: cara, como assim gosta de repórter e tal? Então era algo que no meio do futebol, e repito, pode ser uma visão bem minha, assim, mas no meio do futebol era algo que a gente não via muito isso. E agora a gente tá num tabu também, né? E é um choque geracional de ver narradoras, né? Mulheres narrando. E aí já é um outro estranhamento. E tem uma frase que eu não é minha essa frase, provavelmente não é, mas é uma frase que eu uso muito, então acabou que virando minha. Mas eu sempre falo que o futebol é muito conservador, né? Muito conservador para mudar muitas coisas. Então, sei lá, para mudar uma regra no futebol é um parto, né? Quando foi falado do VAR, né? Tipo assim, meu Deus do céu, o VAR não vai acabar com o futebol. E hoje o torcedor implora por um VAR. Eu que sou São Paulino, eu tenho muitos pontos separados ali dentro do que você disse. Por exemplo, quando era estranho, era normal a adaptação. Acho que hoje o excesso do querer ter uma mira, aí nesse sentido que eu digo da narração feminina, porque diversas vezes você tem outros narradores ao longo da história, que a grande maioria, por conta de fechamento mesmo desse público, não deixá-las participar, fez com que você convivesse com narradores masculinos anos e anos, e você, não digo você, Jota, mas você como ser humano, deixava de lado, não atormentava, exatamente, não perseguia. Hoje ainda acontece. E aí entra aquilo que eu digo dessa transição do gosto, como você cita, do comentarista. Eu sou um cara formado ali em cima do PVC, do Mauro. Eu gosto do Rafa Oliveira, que é uma nova geração. Curiosidade, o Rafa Oliveira nunca foi repórter. O Rafa Oliveira foi de produtor a comentarista. E ele faz, para mim, uma das melhores leituras que tem no campo de futebol ali, da análise, da elucidez que ele traz dentro do jogo, né? Sem alteração da voz, sem gritaria, sem utilizar termos tantos técnicos. O Rafa Oliveira, esses caras são referências lá de trás. Eu, como citei, né, do ex-Benedita que sou
pô, linha de passe ali, com José Trajano, o Bertozzi, né, a nova geração que foi formando dentro da mesa, Bertozzi Brasília, o Jean Oddi, o Eduardo Tironi, que é um grande cara que apresenta o G4 no Band Esportes, trabalha no UOL também, o Eduardo Tironi baita de um jornalista. Uhum. Sem contar o Mauro, claro. O Mauro virou até um amigo pessoal. Mauro César me deu umas oportunidades com trabalhos especiais que eu fui repórter com entrevista especial com o Abel Braga. O Mauro César cedeu espaço no blog dele para eu postar a entrevista. Fiz 3 matérias especiais pro Lance, o qual ele republicou nas suas redes sociais. Então foi um cara bem próximo, que tem uma história até parecida com a minha. Não tem um ambiente jornalístico na sua cria, desde lá mais novo, no Rio de Janeiro. Mas voltando ao ponto daqui, o ponto central, a narração de mulheres para esse ponto. Nós temos a Luciana Mariano, desde dos anos 90, que chegou a narrar, hoje está nos canais da ESPN. Temos a Ilane Trevisan, a Mila Garcia, tem a Letícia Pinho, que foi um tiro assim, de qualidade rápido, que apareceu logo depois da Natália Lara, que também hoje está no Grupo Globo, a Isabelle Moraes, poxa, a Renata Silveira e a Letícia Pinho aparece no canal do Paulistão, onde eu trabalho, e ela vai para o Gult, poucos meses ela está no Grupo Globo. Também impacto da sua qualidade, independentemente do gênero, né, envolvido. Mas, claro, o hate sempre vai ter, porque essa aproximação traz aquilo que o ser humano, às vezes, é citado, a gente cita, né? As pessoas falam, nossa, você é sem noção. Minha mãe usa muito esse termo. Você não tem semancol. A relação da proximidade com as redes sociais fez com que as pessoas entendessem ou buscassem se imaginar como próximo a você, envolvido, mesmo nesse elo de distância. E aí a rede social é assim como na vida, vai te trazer o bem e vai te trazer aquilo que não é construtivo, aquilo que é simplesmente para afetar você, seja psicologicamente ou fisicamente em alguns momentos. Então, por conta disso, há essa relação muito de perseguição vista. Antigamente, era uma perseguição da conversa no estabelecimento, ali da esquina, ou dentro de casa, ou numa roda de colegas, amigos, ou numa festa determinada. Hoje, isso é levado para uma rede social do mundo todo. E aí, conforme são aplicadas as formas, né, de defesa, aí tem que estar num método que seria a justiça averiguar, e as próprias mídias, né, que são donas desses espaços, como coibir esse tipo de coisa. Porque a gente usou, você cita, né, da geracional, a gente vem de um termo que se usa muito no sentido de que estamos numa terra de ninguém. Não é. Não pode ser. Concordo plenamente, cara. E eu acho que quanto mais a gente toca nesses assuntos e evolui e aprende, mais o debate fica amplo. E aquilo, né? O mundo muda, as coisas mudam, tudo evolui, tudo progride. Uma coisa que eu sempre estou comentando quando eu gravo com jornalistas esportivos, comentei com o Piero, comentei com o Wallace também quando veio aqui, que é sobre a mudança, né, das transmissões, como para uma parte do público é algo ruim por conta de choque geracional mesmo, tipo, pessoas mais velhas não têm tato para baixar um streaming, por exemplo. Eu moro com meu tio, tem o quê, 50 e poucos anos. Meu tio não sabe baixar streaming, não sabe, tipo, assinar plano de Disney, de Paramount. O jogo vai passar na plataforma de vídeo que é um sorriso azul. Nossa. Como que eu vou chegar nessa plataforma? Exato. Vai passar na plataforma que é o máximo. Ou a plataforma que vai ser o do rato. Não sei quais plataformas são essas. A pessoa fica perdida. Mas eu acho que aí entra um pouco da problemática que nós entendemos como evolução. A gente trata a evolução como segregação. A partir do momento que chega o novo, você esquece o anterior. Isso, para mim, é justamente equivocado de uma forma, por exemplo, quando nós temos um cliente novo, fazer essa filosofia, né, essa analogia. É você ter um cliente novo com a companhia tal para sua internet móvel. Eu chegando agora, Jonathan, nesse mesmo plano que você, e eu serei mais ouvido do que o cliente, no caso Jonathan, está há 6 anos com essa marca. Eu cheguei há 2 dias e eu sou tratado como o máximo. E aquele de 6 anos, fiel a mim da fidelidade, já é tratado como obsoleto.
já conquistei, não preciso mais. Então, eu acho que essa é a dificuldade. A partir do momento que você partilha, vamos usar o que você usou do streaming, partilhas de transmissões, eu acho incrível que você delimite as formas de assistir um jogo a partir do momento que você detém ele de forma exclusiva. Você precisa trabalhar de um modo que todos possam ter acesso. Se você transforma isso em uma segregação de forma camaleônica ali, né, dizendo que é uma evolução, resolva, você está perdendo. Você está perdendo também, porque são públicos distintos. Você não vai perder se este jogo passar no meu streaming e passar no mesmo horário na TV aberta, a audiência vão ser distintas. Não, dividiu a audiência. Não, a audiência que foi para o público tradicional é a mesma que seria se não existisse você. E tendo você vai ter um público distinto que flutua entre os dois mundos. Sim. E que em determinado momento ela vai escolher você ou vai escolher o tradicional. O diferente, ela vai falar, não é para mim, realmente eu gosto mais de assistir no Y do que no Z. E isso dentro do futebol ocorre muito e tem ocorrido dentro das arquibancadas. A partir do momento que você começa a transformar o seu estádio de futebol apenas a sócios torcedores, você está segregando, você está selecionando que os mais torcedores podem assistir todos os jogos e tem todos os benefícios, e aqueles que eu enxergo como menos torcedores vai ficar ao relento, ou nunca vai ver o meu estádio, porque não merece, porque ele não é tanto torcedor, ele não faz o esforço para ser um sócio torcedor. Mas espera aí, a economia brasileira não é esse mar de rosa. Segundo ponto, realidade dentro de um mesmo país é muito discrepante. 3, você não pode ter um salário mínimo como o nosso e tratar normal ou já como comum que uma camisa esportiva custe mais de 400, 500 reais, uma original, e um estádio de futebol, o mínimo você vai pagar no ingresso 300 pilas. Aí vamos fazer um estudo básico, conta básica. Você tem uma família de 3 pessoas. Vai você, seu filho e sua esposo, o que quer que seja. Vai o seu cônjuge, como diria a piada, o seu cônjuge. No mínimo, 300 reais é o mais barato. Eu vou no mais barato. 300 reais. Eu pago 300, meu cônjuge 300, deu 600. O meu filho tem carteira de estudante, ele paga 150, já deu 750. Eu moro num caminho que o metrô é bom, mas dá para ir de carro. Bom, o preço do metrô, 5,50 a passagem, eu ir de volta a 11 reais, e a minha mulher ir de volta a 11 reais, deu 22, aquele 700 virou 722, 750 virou já 772. Meu filho paga mais esses 22, 733. Beleza. Esse é o metrô, mais o meu gasto do estádio. Poxa, mas eu vou no estádio, será que eu tenho que... Nossa, eu tô com fome, o jogo é 4 horas da tarde, 7h30. Bom, tem que comer um lanche, né? Eu, minha esposa e meu filho. Quanto que é o lanche na porta do estádio? Dependendo do local, vai ser mais de 50 reais cada um. Já subiu 200 reais só de alimentação. Deu já 900 reais. Isso pra ver um jogo. Não vou de metrô. O jogo nem começou ainda. Você nem começou a assistir o jogo, é isso aí. Sim. Aí você pensa assim, não vou de metrô, vou de carro, vou parar perto. Estacionamento, 150 reais. Mais a alimentação que citamos dos 200. Então, pensando no salário mínimo que nós temos, que não ultrapassa 2.000 reais, para assistir um jogo básico, a gente está falando aqui, uma família com 3 pessoas, com ingresso, alimentação e transporte, seja carro ou carro particular ou transporte público, quase R$1.000. Um jogo. Aí você entra no lado socioeconômico de que, no socioeconômico que um salário mínimo está na casa abaixo dos R$2.000. Como que este cara não é mais ou menos palmeirense do que aquele que é sócio? É porque a realidade dele é diferente. Então você tem que trabalhar com que não perca esse cara, porque desanima. Por que os estádios chamados como arenas nos dias de hoje têm grandes públicos quando tem treino aberto? Porque a maioria, 95% das pessoas que vão no treino aberto nunca foram num jogo, porque não conhecem o estádio. E a hora que é gratuito é o momento que ele faz das tripas corações para ir, levar um filho, levar um sobrinho, se brincar, leva o tio, leva o primo, vai o pai, pelo custo. E quando você tem um treino aberto de graça, você transforma aquilo no estádio de futebol e aí vai ao redor do mundo, mediaticamente, gerar aquele apelo
do tamanho do apoio, mas inserido dentro desse apoio, tem a segregação social que nós estamos vendo sendo mascarada como evolutiva. Infelizmente, né, cara? Num país dito como um país do futebol, né? Não pode a camisa de futebol ser esse valor. Eu sou um cara colecionador de camisas, inclusive eu tô cabelo do Paraguai, gravando com você. É a outra grande falácia. O brasileiro gosta de tá ganhando. O brasileiro não gosta de ser bom. Concordo. O brasileiro gosta daquele que ganha. Olha o que tem acontecido com o Palmeiras. A relação tá muito doentia no futebol todo. A gente viu o Mirassol jogar um jogo em casa, empatou com o Vitória. O Mirassol foi vaiado. O Fortaleza jogando oitavas de final contra o Vélez Sarsfield, atual campeão argentino. Empatou em 0-0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A gente está gravando entre o primeiro e o segundo jogo. Foi vaiado Fortaleza. Então a relação está muito doentia. Essa relação do imediatismo geracional, de tudo é para agora, ainda, nossa, não acabou, está tudo fora do tempo. Nossa, já ficou tudo isso, e às vezes a pessoa ficou tudo isso por 1 ano, 2 anos, e aí a relação está mais machucada, perigosa. O Everson Royal vaiado no jogo do Flamengo contra o Internacional, na ida também da Libertadores, dentro do Maracanã, 2 jogos. O Everson Royal jogou 2 jogos. Então, essa relação está ficando também muito machucada, e aí vai demonstrando alguns caráteres dentro dessa pegada de que, enquanto está vencendo, eu sou um apoiador nato. A partir que está saindo daquela rota que eu entendo como certa, não vai rolar apoio. Real, eu sofro doação dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, né? Como eu mencionei na minha empresa, eu sou o único acreano lá, e meus amigos paulistas porque foi a estreia do meu time, do Atlético Acreano, na segunda divisão do estadual. Segunda divisão. E aí eu tirei a folga pra ir ver o jogo, e aí os caras começaram a me zoar, né? Pô, tu vai folgar para ver o jogo do time do teu estado? Eu falei, pô, vocês não cobram, você não reclama que eu sou acreano que torce pro São Paulo? Eu torço pro time daqui também, pô. Só que a diferença é que eu não posso ver o São Paulo no Morumbi. O Galo eu posso ver no meu estado. O Galo eu posso ver, pô, tá ligado? Eu tenho um amigo que eu comecei a acompanhar, porque eu gosto muito desses times de massa, né, ao redor do Brasil. O Santa Cruz estava jogando no dia de hoje, que nós estamos gravando, contra o Altos do Piauí. Então você aí que está ouvindo, pesquise o dia que foi Santa Cruz e Altos do Piauí, no Arruda. Mais de 44 mil pessoas numa segunda-feira jogando Série B. O Santa Cruz botou mais de 44 mil pessoas no estádio. Do Santa é Mas só colocou porque o preço estava barato. Então você comemora pagar caro, é isso. Então é isso, valores estão perdidos. Se o cara comemora ou usa como argumento de que só foi porque está barato, que bom que estava barato. E se você tivesse ingresso barato no seu grande clube, você vai ter uma renda sempre alta, porque todo o jogo vai estar lotado. Exato. E aí entra a ideia da comunicação. Eu, como jornalista, e ali MBA em mídia digital, que trabalha também essa parte de negócio. Ativa a sua marca. A relação do sócio-torcedor não é só o jogo, é você atraí-lo, você fazer ações, você ter o estádio lotado do jogo, ativa a sua marca, pense em ações. Não precisa ser ação nova sempre, porque são públicos diferentes. Claro que vai ter cara que vai dizer, conheço essa ideia, mas são muitos. Você tem 16, o Palmeiras se diz ter 17, 18 milhões, Corinthians 30, 35 milhões. Aí você vai ver o sócio-torcedor, esses times não tem nem 1 milhão de sócios-torcedores. É uma piada, é algo amador. Você não ter nem 1 milhão de sócios-torcedores se você se julga como a torcida que tem 30, a outra tem 20, a outra tem 17, outros tem 13, e por aí vai. Falando dentro dos times de massa do meu amigo, né, o nome dele é Luan, e ele fala, nós nos conhecemos na Metodista, onde eu também fui funcionário fixo lá, né, na área da comunicação, e ele torce pro 13 até hoje. Nunca foi um torcedor chamado misto, que a gente fala, né? Sim. Nunca. Ele sempre torceu pro 13. E na época que nós nos conhecemos, o 13 estava numa boa atuada ali, numa campanha, tinha subido da Série D, jogando Série C. Na época era o auge ali da Sport Interativo Nordeste, né, que existia, ele acompanhava muito e me falou, e aí, pela essa paixão dele, eu comecei a acompanhar, e toda semana a gente falava, pô, você viu o jogo lá do 13? Nossa, verdade, olha, isso aqui. Da hora. Então, é uma relação única. Você pode ser o torcedor do Nueva Chicago, da Argentina, você pode ser o torcedor do Sport Clube São Bernardo, você pode ser o torcedor do Real Madrid.
a paixão vai ser infinita. Quando você está Com ligado certeza. a algo que remete às suas raízes, a algo que mexe com o seu interior, independentemente da divisão que esteja, mexa com o seu humor até, é inexplicável. Você não sabe, a gente não tem, nem cientificamente é capaz de se explicar. Real. Cara, é isso, mano. Muito obrigado por você ter passado esse tempo trocando essa ideia. Tivemos um atrasozinho para começar, mas foi muito bom. Eu gosto sempre de brincar, né? Que o final do programa é o lugar de fala do convidado. É o momento onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. E como todo bate-papo, a conversa só vai para onde tem que ir. E fica à vontade, meu amigo. Bom, agradecer ao convite do Jota, passar no lugar onde teve o Wallace Borges, Pietro Fiorelli, galera aí colegas jornalistas, né? Uns que eu já trabalhei, outros que eu acompanho, outros que eu encontro algumas vezes em algumas coberturas. Agradecer, né, a permissão de estar aqui, de pedir esse espaço, falar das minhas experiências, das minhas análises, das minhas complexidades e a partir disso entender o que vocês escutando acham que eu viajei, acham que vale a pena, acredita que a linha de raciocínio é essa, porém com algumas diferenças, e sempre acreditar nas formas de trabalho. Não vai ter o trabalho perfeito, não vai ter a vida perfeita, vão ter percalços, a nuance da vida é simples, mas o que gere ela tem complicações e tem necessidades que você, como ser humano, são testados a fazer, seja no social, vida particular, seja no profissional. O trabalho de vocês, e eu agradeço mais uma vez. Comento no Paulistão, se vocês quiserem, no Instagram é ALY_show93. Depois o Jonathan vai publicar, vai mostrar aí, a gente vai divulgar nas redes sociais. E também sou coordenador de transmissão. Eu sou aquela voz da consciência que provavelmente vocês não sabem, mas que às vezes até o narrador, um comentarista brinca, olha, o nosso coordenador aqui, o nosso produtor da transmissão, e fala assim o nosso nome, mas que a gente também faz parte. Sempre recorde-se que, apesar de que quem não é visto não é lembrado, quem trabalha por trás faz que todos, inclusive o programa e as narrações e comentários, sejam lembrados para a eternidade. É isso, mano. Tamo junto e até a próxima. Valeu, brigadão, hein?